Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês um comparativo de dublagens, onde eu vou comparar a dublagem dos Simpsons. Eu vou pegar a dublagem americana e a dublagem brasileira e vou comparar e mostrar pra vocês que as duas dublagens são muito maneiras. Há um tempinho atrás eu fiz um videozinho aqui no Comentário Nerd, onde eu mostrei pra vocês um comparativo das dublagens do Rick and Morty. E esse vídeo fez um certo sucesso, foi legal, até o pessoal da dublagem me procurou pra agradecer. Então eu perguntei até nesse vídeo se vocês queriam que eu continuasse com esse quadro. E nos comentários todo mundo me pedia pra fazer um comparativo dos Simpsons. Então hoje eu vou trazer pra vocês esse videozinho. Então por favor, esmaga o like, que isso é muito importante, e se inscreve no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. Antes de começar o vídeo eu tenho que fazer algumas menções. O que acontece? A dublagem dos Simpsons nos Estados Unidos, da família principal, dos personagens principais, desde o início da série foram feitas pelos mesmos dubladores. Já que no Brasil a dublagem teve várias alterações, vários dubladores trocaram e saíram. Por exemplo, só o Homer Simpson já teve 3 dubladores diferentes. Então o que acontece? Eu vou comparar a dublagem atual, mas eu vou fazer menções honrosas aí aos dubladores que já participaram dessas dublagens. Bom, então vamos começar aí pelo primeiro personagem, que é o Homer Simpson. Nos Estados Unidos, a dublagem dele foi feita pelo Dan Castellaneta. Já no Brasil, a dublagem dele está sendo feita atualmente pelo apresentador de TV Carlos Alberto. Hello, is it a court day today? Let's see. Nope, today we're off. Ulala, hoje é dia de audiência? Vamos ver. Audiência. Não, hoje não temos. Bom, o Dan Castellaneta, ele tem 60 anos e ele dubla os Simpsons desde 1989, se eu não me engano, que é quando os Simpsons começou a ser transmitido. E antes de fazer a dublagem do Simpsons, ele participou de várias produções pequenas de televisão, até o dia em que ele passou a fazer parte do elenco do The Tracy Ullman Show, que era exatamente o local onde os curtas que começaram a ser exibidos dos Simpsons. E esse sim foi o motivo dele ser chamado para dublar o Homer Simpson. Ele já participava desse programa, então os caras viram que o cara tinha uma habilidade de atuação, chamaram ele para dublar o Homer Simpson, e até hoje ele é o dublador e um dos maiores salários da TV americana. Já no Brasil, a dublagem dele é feita pelo Carlos Alberto, que é um apresentador de TV muito conhecido aqui no Rio. Eu não sei se ele é conhecido no Brasil em geral, mas no Rio de Janeiro ele é bem conhecido porque ele apresenta um programa chamado Domingo de Prêmios. E além disso, acho que agora ele também está apresentando na Esporte Interativo. You get it, but there will be blood. Tudo bem, mas haverá sangue derramado. E o Homer Simpson já teve no Brasil outros 2 dubladores. O primeiro dublador do Homer Simpson foi o Valdir Santana. Esse aqui é o Homer. Esse aqui é o Homer. Não, esse aqui é que é o Homer. Não, é ele. Ele que é o verdadeiro. Já o segundo dublador do Homer Simpson foi o Júlio César, que infelizmente já até faleceu. Bom dia, querida. Já chorou todas as suas tristezas? Ah, e uma outra curiosidade, o Dan Castellaneta, que é o dublador nos Estados Unidos do Homer Simpson, ele dubla outros 32 personagens dos Simpsons. Eu acredito que isso deva até ser um recorde mundial. E ele dubla vários personagens que são conhecidos, como por exemplo o Abraham Simpson, que é o pai do Homer Simpson, o palhaço Krusty e o Sideshow Mel, entre outros vários personagens. Cara, o maluco dubla 32 personagens. E podemos dizer que a dublagem do Homer, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são sensacionais. Not a he, right, boy? No. Não é homem, né? Não. Uhul. Falamos do Homer Simpson, agora vamos falar da Marge Simpson, que nos Estados Unidos é dublado pela Julie Kavner. Já no Brasil, atualmente, a voz dela é feita pela dubladora Selma Lopes. Forget to pick up milk. No, And not just any milk, healthy milk, without any hormones. I won't forget. Homer, não esqueça de comprar leite. Não, E não é qualquer leite, é leite saudável, sem nenhum tipo de hormônio. não vou esquecer. Traga leite. Julie é bastante conhecida por ser uma atriz renomada nos Estados Unidos. E o seu maior papel foi a Brenda Morgenstern no Honda, um seriado de muito sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos. E uma curiosidade é que você provavelmente já viu a Julie num filme muito maneiro, que é um filme que eu gosto muito, porque ela faz a mãe do Adam Sandler no filme
Clique. Já no Brasil, a voz da Marge é feita pela Selma Lopes. Uma curiosidade bem legal é que a Selma Lopes ela foi a primeira dubladora da Marge, depois ela saiu, a Marge passou por outras dubladoras e a Selma voltou agora. Sweetie, every kid goes through this. That's why proms are dark. Querida, toda criança passa por isso que os bailes são escuros. E assim como o Dom Castellaneta, a Julie dubla outras personagens aí dos Simpsons, como por exemplo as irmãs Selma e Patty Bouvier. Já a dubladora atual da Marge no Brasil, Selma Lopes, é muito, mas muito conhecida por ser a voz da excelentíssima atriz Whoopi Goldberg aqui no Brasil. Olha, Robin, certo? Você é uma garota legal e... eu sei que é cheia de manias e que não pode evitar, eu entendo isso, mas eu não acho que a gente se ajuste, não. E além disso, aqui no Rio ela dá um curso de dublagem que é muito elogiado, que eu acho que rola lá em Copacabana, e é um ótimo curso. Então, se você tem vontade de conhecer dublagem, dá uma pesquisada sobre o curso da Selma Lopes. E como eu falei, vale a pena lembrar, a Marge no Brasil teve um total de 4 dubladoras diferentes. Como eu falei, primeiro ela foi dublada pela Selma Lopes, e depois a Mariângela Cantu assumiu a personagem. E depois a Mariângela saiu e entrou a Nelly Amaral. E por fim a Miriam Teresa também dublou a Marge, precisamente em um único episódio. E aí depois, obviamente, como eu falei, ela voltou pra Selma Lopes, que, nossa, a dublagem é muito maneira. Acabei de ler sobre isso na revista Existe. Homer, eu cuido da Lisa e você ensina o Bart a se barbear. Agora vamos falar do Bart Simpson, que nos Estados Unidos é dublado pela atriz Nancy Cartwright. Sim, galerinha, é uma atriz que dubla o Bart Simpson. Na verdade, isso é muito comum, inclusive aqui no Brasil isso é normal. Antigamente eles pegavam mulheres e botavam elas para dublar crianças. E no Brasil a voz do Bart não é feita por uma mulher, é feita atualmente pelo dublador Rodrigo Antas. Oh, do I have a cute new sexy teacher? I hadn't noticed. Eu tenho uma nova professora super gata, nem percebi. A Nancy Cartwright, assim como todos os outros dubladores americanos, ela dubla outros personagens dos Simpsons também, como por exemplo o mito do Nelson. What's the second most powerful weapon? Já o dublador brasileiro Rodrigo Antas é bastante conhecido por ser a voz do Drill no Everybody Hates Chris. Você ainda tá doente, não tá? Você é da Costa da Tasha? Será que a Angelina Jolie curte um bebê neguinho? Gosto. Ela tá jogando o jogo da garrafa. É mentira. É sério, tá todo mundo jogando. E além disso, ele também dubla o personagem Easy no Digimon. Minha nossa, um vírus de computador na internet. Só um instante. Nossa, tá atacando alguma coisa. E vale a pena lembrar que no Brasil, o Bart já teve outro dublador, que foi o Peterson Adriano, que já dublou também. Quishibol. Um grande burro careca e um macaco norte-americano que não tem queixo. E agora nós vamos falar da última personagem aí, que é a Lisa Simpson, que nos Estados Unidos é dublada pela Yardley Smith. Já no Brasil, a voz dela é feita pela dubladora Flávia Sede. Well, duh. Oh my God, I'm popular. Hope this doesn't go to my head. Olha, Meu Deus, eu sou popular. Espero que isso não suba a cabeça. Uma peculiaridade sobre a Martha Yardley, que é a dubladora da Lisa nos Estados Unidos, é que ela não é americana, ela é francesa. E outra curiosidade bem interessante é que em 1989, quando eles estavam fazendo lá os pré-testes de dublagem, ela não era cotada para dublar a Lisa, e sim o Bart. Só que quando eles ouviram a voz dela, eles perceberam que a voz dela era muito feminina. Então eles deram a voz dela para a personagem feminina criança, que era a Lisa. Já a Flávia Sede assumiu a dublagem da Lisa Simpson na 4ª temporada dos Simpsons. E desde então nunca mais deixou a personagem e dubla ela já há bastante tempo. Terry. I usually don't see double until an hour into the party. Terry. Geralmente só começa a vir dobrado depois de 1 hora de festa. E a Flávia é muito, mas muito conhecida por ser a voz no Brasil da atriz Natalie Portman. Não acabou. Mas você está salva. Nós estamos. Acabou. Que é isso? E obviamente vale a pena lembrar, a Lisa já teve outras dubladoras brasileiras também, que foram as dubladoras Naira Amorim e Priscila Amorim.
ID, tríplice valor. Ei, sem abreviações. Não é identidade, pai. ID é uma palavra. Tem que admitir que a supervisão constante tem ajudado o Bart. Ele pode até ser o primeiro da turma se papai controlar seus terrores noturnos. Então esse foi o Comparando Dublagem dos Simpsons, onde eu peguei os personagens principais e comparei as dublagens. Eu sei que algumas pessoas vão falar que faltou a Meg, mas a Meg não teve muitas falas, então eu acabei optando por não fazer ela, não colocar ela no vídeo. Mas se vocês curtirem bastante o vídeo, talvez eu possa fazer uma parte 2 com os personagens mais carismáticos, com outros personagens, inclusive que vocês podem comentar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd e também pode comentar outros desenhos. Eu vi que tem algumas pessoas também pedindo da Família da Pesada, Bob Esponja, então comenta aqui embaixo. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.